Em tempos como esse, o que Cristo deseja encontrar na sua igreja? Nós somos um corpo, como Paulo bem descreve. E se uma parte desse corpo não estiver funcionando perfeitamente, isso vai demandar problemas no seu funcionamento total. E em tempos como esse, nós temos ouvido muitos profetas se levantando e declarando palavras sobre a Igreja de Cristo, sobre o que a Igreja de Cristo vai viver, sobre aquilo que o Senhor vai derramar na sua igreja nos últimos tempos. E quando nós vamos para o aprofundamento bíblico, nós vemos muitas declarações, inclusive em Apocalipse, do que Deus ia fazer. E isso foi descrito há 2000 anos atrás. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a igreja tem sido alvo de tantos escândalos que entristecem o nosso coração e que nos fazem, em muitos momentos, trazer questionamentos. A palavra que foi declarada e o que está sendo a igreja de Cristo hoje. Como é que tem sido aqueles homens e mulheres que se dizem líderes de autoridade chamados pelo Senhor? Quais são as suas condutas? Como está realmente o altar do Senhor? Como é que a igreja tem se comportado em tempos como esse? E eu queria compartilhar muito hoje com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração no meu momento do devocional. E essa palavra está lá em Atos 17, eu queria ler com vocês o versículo 10 ao versículo 12. E o título da palavra é em Bereia, que diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. E Bereia, ela estava localizada em Macedônia. E eu me aprofundei muito nessa palavra, sabe, no momento que a palavra traz que eles tinham buscavam um conhecimento na palavra para ver se aquilo que estava sendo compartilhado por Paulo e Silas realmente estava descrito nas Escrituras de Cristo. E isso me trouxe um ponto muito interessante, que eu fiquei bastante tempo assim refletindo e fui buscar os contextos históricos para me aprofundar nesse povo de Bereia, né? E isso me trouxe muito forte ao meu coração, Senhor. Em tempos como esse, o Senhor precisa de uma igreja que tenha a característica de Bereia. E qual era a característica de Bereia? Eles amavam examinar as Escrituras. E isso me fez pensar que a palavra do Senhor, ela sempre é a resposta para as nossas vidas. E como temos sido quanto igreja, sabe o que é que temos feito, como temos influenciado o mundo que não conhece a Cristo. E quando a palavra traz o contexto de que os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, a palavra está querendo falar sobre a disposição do coração daquele povo, né? Sobre a humildade e maturidade. E eu acho interessante porque a palavra também descreve que eles eram homens e mulheres que eles eles tinham uma elevada posição na sociedade. Eles eram homens e mulheres que tinham talvez muito conhecimento. Eles tinham posições elevadas na sociedade, então isso quer dizer que eles tinham talvez muitas propriedades ou muitas posses, né? Eu realmente não busquei profundidade sobre isso, mas isso me faz pensar como da palavra descreve, né? Sobre a região, que era a região da Macedônia, e que eles tinham elevada posição. Então isso abre para a gente compreender, né? E que a nobreza deles, né, como descrita, era na verdade porque eles tinham essa posição. Porém, eles tinham a disposição em seus corações, eles tinham humildade e eles tinham maturidade. E eu creio que em tempos como esse, o Senhor quer levantar uma igreja com as características dos bereanos, sabe? Eles tinham um desejo de buscar as Escrituras. E em tempos como esse, a palavra do Senhor vai dizer que o conhecimento é muito importante para a nossa vida, porque a falta de conhecimento vai nos levar à ruína, né? E como vamos compreender se
isso que estamos ouvindo, se essa palavra que está sendo compartilhada ao nosso coração, se ela realmente está de encontro com a palavra de Deus, se nós não temos tido tempo ou valorizado o tempo da leitura bíblica. Porque a leitura bíblica ela nos vai dar profundidade daquele que nos formou, daquele que nos criou, do Senhor que declarou que o mundo fosse criado e que assim o mundo foi criado através da sua própria palavra. E ele nos deu o presente de termos a palavra, para a gente ver se realmente aquilo está condizente com os princípios bíblicos, para examinarmos a nós mesmos ver e verificar se as nossas condutas realmente são condutas que agradam ou não a Deus. E isso me trouxe muito temor ao meu coração. Eu falei, Senhor, levanta uma igreja como os bereanos, né? Eles queriam ter conhecimento, eles liam aquilo ali para ver se realmente aquilo que Paulo estava compartilhando se estava realmente escrito na tua palavra. E para uma igreja realmente viver aquilo que o Senhor deseja, principalmente em tempos como esse, tempos como que infelizmente a palavra vai dizer que o joio ele está junto com o trigo e que muitas coisas têm acontecido, homens e mulheres que se dizem conhecedores da palavra, quantos escândalos, quantas coisas que trazem tristeza ao nosso coração e nos faz pensar se o nosso coração está doendo pela dor da igreja de Cristo. Imagine como está o coração do Senhor, né, mediante a isso. E a gente lê os contextos da palavra do Antigo Testamento e a gente vê como o povo de Israel, eles constantemente eles tinham o, o comportamento reprovado pelo próprio Deus. E às vezes a gente lê esse momento e a gente diz: Meu Deus, que povo rebelde, meu Deus, esse povo teve tantas experiências no deserto, tanta coisa esse povo viveu, e como eles podem virar as costas para o próprio Deus que resgatou eles, para o próprio Deus que enviava maná todos os dias para suas vidas. E eu quero te dizer, Alecrim Dourado, que você é esse povo, porque nós passamos diariamente a nossa vida, né, dizendo que amamos ao Senhor, que buscamos ao Senhor, mas no primeiro momento a gente diz que a gente não tem tempo de fazer o nosso devocional, a gente diz que a gente não tem tempo de buscar o Senhor, a gente diz que não tem tempo de orar porque a gente está muito cansado diante de tantas demandas. Mas eu quero te dizer que quando a gente diz que a gente não tem tempo para Deus, porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não consegue organizar o nosso tempo, a gente está indiretamente, ou talvez até diretamente, dizendo para Deus que 24 horas que Ele criou em um dia não é suficiente, quando na verdade nós não temos organizado o nosso tempo para termos um momento com o nosso Senhor. E sabe, esse povo bereano, eles me trouxeram muito temor ao meu coração. Quando eu li essa palavra, eu fiquei lendo ela e relendo, eu falei, meu Deus, que interessante. Quando a gente pensa que mesmo Paulo, um homem do conhecimento absurdo da palavra de Deus, Paulo tinha um testemunho que ele carregava de um homem que perseguia a igreja, de perseguidor, ele passou a pregar o evangelho desse Cristo que ele perseguia. E eles, obviamente, eles sabiam, né? E eles ouviam e eu imagino, sabe, como Paulo falava, eu fico imaginando como Paulo devia falar, quando eu leio o contexto bíblico, eu fico imagino Paulo numa praça falando dessa palavra que às vezes tão dura, mas uma palavra que com certeza carregava autoridade, porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Paulo. E Paulo, ele passou por muitos processos de perseguição e de muitos momentos, mas a gente vê um Paulo totalmente rendido ao Senhor, que compreendeu que a vida dele de nada valia se não fosse para compartilhar a palavra do próprio Cristo. E quando esse povo que tinha nobreza, que tinha altas posições na sociedade, eles ouviram Paulo, sabe? Eu fico imaginando um povo desejoso por conhecer, e eles iam examinar as escrituras para compreender se aquilo que Paulo falava realmente era verdade. E como temos nos comportado como igreja nesse tempo? Será que a nossa mentalidade é de ir para a igreja, de receber uma palavra que a semana toda não buscamos ao Senhor, que a semana toda dizemos que não temos tempo de ler e de fazer o nosso devocional, porque estamos preocupados com tantas outras coisas, ao invés de compreender o que é mais importante, que é o conhecimento da palavra do Criador. E esse povo, eles tinham uma característica, eles amavam examinar as escrituras.
E o cristão, ele não vive apenas, sabe, de ir aos cultos ou ouvir pregações, 1000 pregações por dia, ou tantas outras coisas que fazemos, como ajudar pessoas. Tudo isso que eu trouxe aqui é muito importante. Mas o mais importante que nós precisamos ter conhecimento bíblico. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque a falta de conhecimento vai nos levar à ruína. A falta de conhecimento vai nos tornar pessoas muitas vezes adeptas a coisas que não estão nem no contexto bíblico, mas sim, estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra que é compartilhada no altar e como nós não temos conhecimento bíblico, a gente acha que aquele contexto está de acordo com a Bíblia. E como vamos ter autoridade ou conhecimento de dizer assim, não, essa palavra aqui tem alguma coisa errada, né? Essa palavra aqui não está condizendo com a palavra de Deus se nós não buscamos essa palavra para termos autoridade e conhecimento de quem Cristo é. E o nosso papel, sabe, como igreja, como líderes, como discípulos do Senhor, nós precisamos receber a palavra do Senhor em nosso coração. Nós precisamos ser, sabe, eu fui buscar o que significava a palavra Bereia, né, que era aquela região, e não é exatamente isso que significa, mas de acordo com os contextos gregos, é, significa terra fértil, lugar produtivo e lugar de abundância. E uau, olha que interessante, uma terra fértil. Nós precisamos ser uma terra fértil. Uma terra que, assim como Paulo e Silas estavam naquele tempo ali para compartilhar a palavra àquele povo, e aquele povo era uma terra fértil, porque eles receberam essas palavras que foram compartilhadas pelos discípulos de Cristo, e eles receberam essa palavra com amor, mas eles foram para as Escrituras, para compreender e para ver a veracidade daquilo que estava sendo compartilhado. Eu creio muito, sabe, de forma muito clara em meu coração, quando eu estava lendo esse contexto, o Senhor falou, filha, eu preciso de uma igreja que tenha as características de Bereia, que busque a minha palavra, que busque o meu conhecimento, para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina, para que vocês tenham autoridade e zelo da minha palavra. Para quando vocês entrarem em um lugar em que minha palavra não está sendo compartilhada da forma correta, vocês tenham autoridade de ter discernimento e conhecimento de quem eu sou para compreender que aquilo não está de acordo com os meus princípios, que essa conduta dessa pessoa que está se relacionando com você, ou o que quer que seja, está fora dos padrões bíblicos. E quantas vezes nós temos tolerado práticas que não agradam ao Senhor? Quantas vezes nós temos nos comportado como, sabe, como pessoas mimadas, que não quer buscar o conhecimento, que muitas vezes estamos usando desculpas. Ah, é porque essa igreja que eu congrego não é boa o suficiente. Ah, é porque esse líder não é bom o suficiente. Quando isso também requer de nós responsabilidade. Sabe, uma vez eu ouvi um homem de Deus de grande influência, ele falando que a igreja não era um lugar da gente receber, mas era um lugar da gente transbordar aquilo que a gente já vivia no nosso quarto, no nosso secreto. E isso mudou totalmente a minha visão de cultuar o Senhor. Então hoje eu tenho muito essa visão de que ir para os cultos é sim, a gente vai aprender com os nossos irmãos, com os nossos líderes, com aquelas pessoas que estão ali no altar compartilhando algo tão precioso, que cada um de nós vai ter um chamado diferente, vamos ter algo de forma singular compartilhar com a igreja de Cristo num tempo como esse. Mas nós precisamos compreender, se realmente desejamos a Cristo totalmente, nós precisamos ser como Bereia, e ir para as Escrituras e amar as Escrituras e buscar compreender a palavra do Senhor. E sabe, o mais interessante, quando eu entendi isso, hoje eu tenho outra compreensão de que eu não posso usar as desculpas de que meus líderes não têm me dado o suficiente quando eu não busco a palavra de Deus no meu quarto, no meu momento de mesa, se eu tenho tempo para convidar Jesus, para ler as Escrituras com tamanho amor, sabe? Eu tenho pedido muito a Deus esse desejo no meu coração de ler as Escrituras, mas não ler, sabe? Eu não sei se vocês têm dificuldade com isso, mas eu vou abrir meu coração para vocês. E eu estava pegando aquelas listinhas anuais, sabe? Para você ler a Bíblia o ano todo.
até o último dia do ano, então você já bateu ali sua meta de ler a Bíblia. E eu comecei isso ano passado de maneira tão, uau, com sede, com fome, comecei a ler, eu ia lá, dava o check-in, sabe, do dia, da palavra que eu li. E isso durante um tempo eu fui realmente examinar meu coração. E o Espírito Santo trouxe muito forte o meu coração. Se eu estava fazendo aquilo porque eu estava amando ler as Escrituras e conhecê-lo profundamente, ou se aquilo para mim estava sendo apenas um checklist para dizer eu li a Bíblia toda mais uma vez. E eu queria abrir um paralelo aqui com muito temor em meu coração, sabe, para compartilhar com vocês que cada um de nós vamos ter experiências diferentes. Vai ter gente que vai fazer mais sentido você fazer o seu devocional de manhã, vai ter gente que vai fazer mais sentido à noite. E cada um de nós vamos ter um diferencial, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje, sabe, com tanto acesso a tantas informações que nós temos, as pessoas muitas vezes compartilham algo que é muito pessoal sobre ela e que às vezes não faz sentido para a gente está tentando se adaptar ao mundo, ao cenário de outra pessoa e aquilo não está fazendo sentido e está se tornando para nós algo mais religioso do que realmente temos profundidade de conhecer o Senhor. E quando eu compreendi isso, sabe, gente, assim, de maneira muito respeitosa que eu falo isso, eu rasguei aquele checklist. Eu disse: Senhor, eu quero ser conduzida pelo Senhor. Como eu devo ler a Bíblia? Como eu devo buscar o conhecimento do Senhor? Qual é o livro que o Senhor quer que eu leia esse mês? Qual é a nova leitura que eu devo fazer da Sua palavra? Qual é o novo ensinamento que o Senhor quer compartilhar ao meu coração? E quando eu entendi isso, sabe, esse princípio também de como eu vou cultuar, como é que eu vou para a igreja, será que eu vou apenas lá para cumprir um checklist para dizer a todo mundo que eu fui para o culto hoje, ou se realmente eu estou indo para buscar e adorar o Senhor, para entregar o meu coração, para estar ali com os meus irmãos, para abraçar os meus irmãos e dizer para ele, ó, eu estou aqui se você precisar, sabe, ter esse coração realmente rendido ao Senhor, de ouvir a palavra que alguém vai compartilhar lá, mas que eu também preciso transbordar aquilo que me é revelado no secreto com o Senhor. Então nós precisamos parar com essa mentalidade de que nós precisamos apenas receber. Sabe, a gente vai para a igreja apenas para receber e às vezes a gente vai com o nosso coração assim, e muitas vezes a gente não está com o nosso coração para se abrir para uma palavra e às vezes a gente sai da igreja e fala assim: ah, essa palavra não foi tão boa. Ah, essa palavra, isso, a gente sai criticando, quando na verdade nem sempre é sobre sentir algo sobrenatural, sabe? É sobre, o culto hoje foi poderoso porque a gente gritou, porque a gente rodou, porque a gente falou isso. Não, eu realmente sou a irmã do coque real, sabe? Eu gosto do pentecostal, eu gosto de um culto assim mais fervoroso, mas eu aprendi que, independente de como seja o culto, o mais importante é que eu fui lá para cultuar o Senhor que me deu a minha vida, que deu a vida do seu próprio filho em morte por mim, sendo que seu filho não merecia a morte de cruz e ele entregou seu próprio filho por mim. É com esse tipo de pensamento que eu tenho que ir para a igreja, com esse tipo de entendimento, de compartilhar algo com os meus irmãos, de abraçar o meu irmão, de celebrar as conquistas dos meus irmãos e de ouvir a palavra com o coração aberto, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Senhor, isso aqui que está sendo compartilhado na tua igreja, será que isso realmente está condizente com a tua palavra? Nós precisamos ter o coração dos bereanos, de ouvir a palavra e a gente ter tanto aprofundamento bíblico, que aquilo ali vai nos trazer talvez uma visão diferente do contexto bíblico, mas não apenas de alguém que nunca leu a palavra, de não compreender aquele contexto, mas de alguém que busca o Senhor no secreto, de alguém que tem intimidade com o Senhor o suficiente e de que muitas vezes nós vamos errar uns com os outros, mas de compreendermos que a palavra do Senhor precisa estar aliançada em nosso coração. Sabe, o que eu aprendo muito com o Senhor é que quando nós estamos com o nosso devocional ali, sabe, alinhado com Deus, a gente está na rua, a gente está em algum lugar e às vezes você precisa compartilhar uma palavra com alguém, você vai compartilhar exatamente o devocional que o Senhor te deu do dia. E faz tanto sentido, sabe? Alegra tanto o nosso coração quando a gente compartilhar uma palavra com alguém, depois a pessoa, rapaz, eu fiquei pensando naquela palavra que Deus usou você para falar comigo. E até na oração, sabe? A oração que fazemos ao Senhor. Como vamos declarar algo na oração se não temos leitura bíblica? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, é aquilo que vai nortear a nossa vida. Principalmente em tempos como esse,
que tantos escândalos têm acontecido na igreja, nós precisamos compreender se estamos realmente alinhados com os princípios e valores bíblicos, se realmente as pessoas que estão liderando os nossos corações, se são pessoas que realmente têm vida com o Senhor, se elas realmente estão compartilhando algo que está nas Escrituras, sabe? Algo que eu tenho tido bastante temor também, que eu tenho orado, de Senhor, o Senhor vai me usar na palavra, eu estou aqui disponível, mas Senhor, não deixa que eu transforme a sua palavra em algo pessoal, em algo talvez para eu compartilhar algo das minhas dores, dos meus processos que eu não deixei o Senhor trabalhar, e eu estou usando ali como recurso bíblico, sendo que na verdade eu estou falando mais sobre mim do que sobre a sua palavra. Então, que o nosso coração seja como o coração dos bereanos, sabe? De realmente examinar as escrituras, de ouvir como eles ouviram Paulo e Silas compartilhando a palavra, mas eles iam para a palavra de Deus e eles examinavam se aquilo realmente estava condizente com a palavra. Eles desejavam ter conhecimento profundo com o Senhor. Eles eram nobres, não pelo poder aquisitivo que talvez eles tivessem, mas eles eram nobres, como descrito na palavra, porque eles tinham disposição em seus corações, eles tinham humildade e maturidade. Então nós precisamos ser uma igreja madura, nós precisamos ter um coração disposto a ouvir e a compreender a voz do Senhor. Nós precisamos ter humildade em nossos corações, de nos deleitarmos na palavra de Deus e de ouvir pregação, sabe? Como eu amo ouvir pregações, de estarmos ali, sabe? Eu amo ir para conferências e uau, como conferência é bom, como você está sabe, ouvir podcast também enriquecedor, como é bom também a gente estar em movimentos de mulheres, mas nós precisamos também amar as escrituras, amar montar, sabe, o nosso cenário ali, não sei como é que faz sentido para você, mas de ler as escrituras e algo muito importante que eu preciso te falar. Devocional não substitui a palavra que precisa ser estudada. Sabe, hoje está muito incrível o acesso que temos à Bíblia, a devocionais de livros de homens e mulheres de referência que eu inclusive tenho e leio, mas isso não pode ser uma substituição da sua leitura bíblica diária. Isso não pode ser o seu pão diário, você precisa ter o seu momento, o seu relacionamento profundo com o Senhor. E isso aqui não pode ser substituído por um devocional de um livro de um homem ou de mulher de referência. Esse devocional que você está lendo, ele pode ser algo que vai acrescentar no seu estudo bíblico, mas não é o suficiente para você conhecer o Deus que você diz que tanto ama. É através das suas atitudes que realmente a gente vai compreender se nós amamos ou não a Deus. Não são palavras que o vento vai levar e com o tempo vai ser esquecidos, mas são as atitudes que temos tido diante de Deus. Como a igreja de Cristo está em tempos como esse, se realmente estamos buscando a face do Senhor, ou se só estamos indo para um rolê gospel, para a igreja, para pular de emoção, para gritar, para falar em línguas, sabe, para dizer que fomos transformados e quando saímos de lá nós esquecemos de completamente tudo do que foi compartilhado e falado. Mas isso aqui, a palavra de Deus, sempre vai ser a resposta para o nosso coração, sempre vai ter, sabe, resposta para tudo na nossa vida. E é incrível, sabe, coisas que os cientistas estão compartilhando agora, quando a gente vai para as escrituras, o Senhor já falou isso na sua palavra. O Senhor fala sobre alegria, o Senhor fala sobre tantas outras coisas, sobre recursos financeiros, sobre tantas áreas da nossa vida, como Deus já ministrou muito no meu coração sobre as questões financeiras, como eu levava minha vida financeiramente. E quando eu fui para o contexto bíblico, o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração através da palavra. Então a palavra ela sempre vai ser resposta. O Antigo Testamento ele não precisa ser jogado fora porque é algo muito doloroso que não queremos ler. O Antigo Testamento é tão importante quanto o novo, porque o antigo ele vai trazer os contextos que vai nos fazer entender o que quer dizer, o que significa, quais são as palavras que foram declaradas sobre o Novo Testamento, inclusive quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo e os demais discípulos, eles sempre trazem recortes do Antigo Testamento, como que foi descrito em Joel, que eles viveram em Atos,
e tantas outras coisas, né? Como a entrega de Abraão, foi um ato que antecipou a própria entrega de Deus do seu próprio filho em morte por nós. Então, a Bíblia ela sempre vai ser a resposta para a nossa vida, ela sempre vai ser a bússola que vai nortear as nossas escolhas, aquilo que vamos fazer. E se não temos conhecimento bíblico profundo, como vamos discernir se aquilo que temos ouvido e praticado está condizente com a palavra, se não temos conhecimento básico do que é a palavra de Deus? Então, nós precisamos ter o nosso coração como os bereanos, que eles iam para as escrituras e se aprofundavam para saber se o que estava sendo compartilhado realmente era algo que a palavra de Deus trazia.